Fala Terráqueos, bom dia! Começando mais um Em Live Com deste domingo. Vamos fazer um rápido panorama do que está acontecendo no Brasil e no mundo, como costumamos iniciar essa maratona aqui de entrevistas. Um balanço diante do Covid, já somos mais de 131 mil mortos no Brasil. Em Santa Catarina somos mais de 2.515. Ler algumas manchetes para vocês dessa semana. Agência Câmara. Congresso ilumina-se de amarelo em adesão à campanha pela prevenção do suicídio. Setembro Amarelo. Hoje eu vou estar conversando com o Tramonte brevemente sobre isso, sobre a questão do Setembro Amarelo. TSE. Eleições 2020. TSE já recebeu pedidos de Força Federal para 106 localidades no primeiro turno. Veja só, o pessoal se preparando para a violência nas eleições, infelizmente. PGR diz ao Supremo que Bolsonaro pode bloquear seguidores em rede social. Procuradoria-Geral da República fazendo seu papel de defender o chefe de Estado, infelizmente limitando à sociedade o acesso à informação. Milícias digitais são usadas para grande lavagem de dinheiro, diz o ministro Alexandre de Moraes. Estadão, eleições 2020. Estudo aponta que servidores candidatos podem custar 1 bi ao erário. Porque quem não sabe, muitos candidatos são servidores públicos e tem que pedir um recesso para serem tirados, né? Deixarem o trabalho num período de cerca de 3 meses se querem candidatar-se, né, a cargos públicos. E isso certamente, né, tem um erário aos cofres públicos também, né? Afinal, muita gente deixa de trabalhar, falta de mão de obra. G1. Governo recuperou 0,8% dos repasses irregulares do auxílio emergencial. Perdão, ri, mas aqui é uma comédia, um tipo de manchete dessa. Infelizmente, menos de 1% ainda dos repasses irregulares do auxílio emergencial, que, ao meu ver, é mínimo, foi recuperado pelo governo federal. Estadão. Com 18 mil quilômetros de ferrovias abandonadas no país, Bolsonaro vai à Bahia anunciar 18 quilômetros de trilhos. Uma escolha muito difícil, né, Estadão? Uma escolha muito difícil. Brasil. G1. Brasil perde 4,6 milhões de leitores em 4 anos, com queda puxada por mais ricos. Veja só, os ricos deixaram de ler. Os ricos estão deixando de ler mais. Isso é um reflexo social. A gente se engana que são as classes mais baixas, que, infelizmente com menos acesso, que estão deixando de ler. Não, são os ricos. Agora eu vou convidar aqui para entrevistar o meu querido camarada Rodrigo Tramonte. A gente vai estar falando sobre direitos humanos, autismo, igualdade. O Tramonte vai compartilhar comigo várias experiências. Deixa eu chamar o Tramonte. Vem. Muito bom, muito bom. Tramonte é escritor, é cartunista, artista visual, é formado pela UDESC, bacharel. Fala, camarada. Bom dia. E aí? Como vai? Tudo bem? Uhum, Firme e forte? isso. Ó, Tramonte, primeiramente, obrigado pela tua gentileza em estar aqui compartilhando conhecimentos e disponibilizar, né, para essa entrevista. Já vou direto ao pote do ouro, mandar a nossa primeira pergunta. Eu queria começar conversando um pouco sobre autismo. Eu queria saber quando e como que tu foi diagnosticado com autismo. Se puder falar um pouco para a gente sobre essa condição social, né, que tu carrega, quais são as dificuldades, compartilhar um pouco com a gente. E quando que aconteceu, como que você foi diagnosticado, com qual idade, como é que foi esse processo para você? Então, eu sempre soube que eu funciono de uma forma diferente da maioria, que eu processo as coisas de uma forma diferente, que eu sempre tive, apesar de eu ter essa habilidade para desenhar, eu sempre tive dificuldade para me comunicar com as pessoas. Só que eu não sabia que isso aí tem uma explicação por trás. Pô, sabe aquela diferença que você acha que só você tem no mundo? É assim que eu me sentia. Então, E se você soube isso, de que maneira? De como que foi isso, Tramonte? Com qual idade, assim? Você foi diagnosticado através de seus pais? Como é que foi esse um processo? pouquinho. Claro. Vamos botar aqui a iluminação.
Como é que foi É, isso? então, Porra, tem muito gibi aí, tem muito livro aí. uhum, é, caso de desenhista, né? Sempre é cheio de livro. Tramonte, conta pra mim, não escapa da Tá, pergunta. tá, Como só é que voltando aí, tu sempre desculpa, sentiu, Diogo. tu sempre sentiu que tu É, pensava, então, eu ia pra. Oi. tu sempre sentiu que tu Só voltando pensava, aqui ao tema. Oi? tu sempre sentiu que tu pensava de maneira diferente, esse deslocamento. Mas Isso. como que tu descobriu que tu era autista? É, foi através de uma amiga minha, que é fonoaudióloga de autistas. Então, eu ia para psicólogo, para psiquiatra, desde criança, mas os médicos que me atenderam sempre achavam que era alguma outra coisa. É só a personalidade dele, é só o jeito dele. Ah, ele é superdotado, tem timidez, ele é muito tímido. Mas foi essa minha amiga, a fonoaudióloga, é a Silvia, vou citar aqui o nome dela. Ela que me perguntou pela primeira vez, isso quando eu tinha 30 anos de idade, se eu sabia o que é síndrome de Asperger. E eu pesquisando sobre síndrome de Asperger na internet, pô, é como se eu estivesse lendo a minha bula. Como se eu estivesse lendo o meu manual de instrução. Então foi mais tarde isso, Rodrigo. Foi com 30 anos, você comentou? Isso, foi 30 anos que eu levantei a suspeita. Eu até brinco um pouco com isso aqui no meu livro, né? Quando que tu Autista, um lançou o manual teu de livro? instruções. Quando que tu lançou o teu Oi? livro? Fala um pouco sobre o Humor Azul e qual que é a história dele. Compartilha um pouco sobre o Humor Azul com a gente. É, então, só continuando aqui a minha história, pô, a descoberta aí da condição de autista, pra mim foi um alívio. É parecido com a maioria das pessoas que tem um diagnóstico tardio. A gente fica se achando louco, esquisito, um ET na Terra, né? E daí veio esse diagnóstico e tu se sentiu mais aliviado, de certa maneira. É, e aí a gente descobre que não é louco, não é esquisito. A gente apenas tem um cérebro que funciona de uma forma diferente. Certamente. É a partir desse momento da descoberta, eu fui atrás de conhecer outros autistas adultos, de conhecer as ONGs daqui de Floripa que trabalham com autismo, que atendem autistas. Quais são Uma elas, dessas ONGs. outra monte? Oi? Quais são essas ONGs? Eu não sei. Compartilha com a gente que ONGs são essas. Tem ONGs aqui em Santa Catarina direcionadas para esse público especificamente. Sim. Quais são elas? Algumas instituições, tipo a APAI, a AMA, A Baia, é, legal. algumas ONGs, né, por exemplo, a ACV, Associações Caminhos para a Vida, mais Onda Azul, que dá aulas de surf, dá aulas de surf para autistas. Que massa, E a ONG da qual eu faço parte desde 2013 foi a ONG que me ajudou a fazer o livro, inclusive, ONG Autonomia. que máximo. E daí você fez o livro, você lançou, você publicou ele em 2013, Tramonte. Não, em 2013 eu entrei na ONG Autonomia, conheci a Andréa Monteiro, que é a diretora, que ela já fazia atividades com autistas, fazia oficinas de arte, de atividade aquática, com as pessoas autistas, com crianças e adolescentes autistas. Que bacana. E como Que aí ela descobriu que eu tenho esse talento para desenhar, me levou para desenhar nos eventos beneficentes da ONG. E a partir desses eventos surgiu um desses contatos aí que vieram num desses eventos. Deu para Andréa Monteiro a ideia de fazer um livro com os meus desenhos. E aí surgiu a ideia do Humor Azul, que legal. E o Humor Azul ele foi publicado quando? em 2015. Ele foi criado em 2014, mas só foi lançado no final de 2015. Sobre o que fala, conta qual história. É retratado, o protagonista é um espelhamento de você, Tramonte? Ele é inspirado em mim, de certa forma, né? O Zé Azul, que é um personagem é um personagem abertamente autista. Que a Que le- minha principal inspiração foram os quadrinhos de humor, né? que legal. Tipo, principalmente aqui o Armandinho. Armandinho, que é uma tirinha que também fala sobre temas mais polêmicos,
só que de uma forma leve. Eu gosto muito do Alexandre. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo já em certa ocasião e eu acho o Armandinho sensacional. Para quem não sabe, o Alexandre Black é o criador do Armandinho, né? O Armandinho, Inclusive o Alexandre Beck é quem faz o prefácio do meu livro. Ele até cedeu uma tirinha aqui para. que máximo, que máximo. Claro, ele foi uma das minhas maiores inspirações, né? Então eu tive que chamar ele para fazer o prefácio. Sensacional. Que legal, Tramonte. Tu trabalha com empoderamento e desmistificação dessa condição, de certa maneira, né Tramonte? Isso, Fazendo isso. um livro nisso. Eu queria que tu falasse sobre a tua experiência no TEDx. Tu já palestrou no TEDx, falou no TEDx. Quando que ocorreu isso e como que foi isso? Conta pra gente. A TEDx foi em 2017. Eu participei da edição de 2017, Mais lá na recentemente. casa. Isso, foi há 3 anos. E tu falou sobre o que lá? Só que assim, eu diria assim, foi a palestra mais difícil da minha vida, porque eu tive que resumir toda a minha história de vida em 15 minutos. E as minhas palestras costumam durar mais ou menos 1 hora, né? Sim, sim. Para tu ser conciso e trazer todas as informações e conhecimento para compartilhar deve ser bem tenso, né, Tramonte? Só que no caso foi uma palestra. Só que no caso teve um treinamento bem intensivo antes da apresentação, né? Que legal. E tu foi lá e tu contou um pouco sobre a tua história. Como é que foi falar? Tu ficou um pouco nervoso? Porque o TEDx é conhecido no mundo inteiro, né? Isso. Pô, ter que dividir o palco com mais pessoas importantes, né? Tá online essa tua Tá, fala? sim. Tá lá no site do TEDx, inclusive. Pô, eu diria assim que no dia seguinte o meu cérebro tava bem lotado, né? O Mas cérebro de autista já costuma ser agitado naturalmente. Depois ao TEDx ficou umas 10, umas 100 vezes mais agitado ainda. Eu tive que passar a semana seguinte quieto em casa, né? Pra descansar. sim, porque é muita Foi muita informação de uma só vez, né? e a informação toda que tu absorve, né? Lá com toda aquela galera compartilhando o conteúdo, né, Tramonte? Isso, Legal. Quando que foi? Tu falou que foi em 2017, foi aqui em Santa Catarina? Na edição? isso, na CAT. Aonde? Na CAT. Ah, na CAT. Que massa. Tramonte, fala um pouco sobre recentemente tu roteirizou uma historinha para a Turma da Mônica, para o Maurício de Souza. Como é que foi isso? Isso. Deixa eu ver. Tá, a revista tá nas bancas, né? Magali 65. Que legal. Na verdade estava previsto para sair. A minha historinha tava prevista para ser publicada em junho, julho, mas por causa aí da pandemia, acabou atrasando um pouco. Deixa eu Acabaram ver. adiando agora para setembro. É sobre o que a Só- historinha, Rodrigo? É, uma historinha com o personagem autista da Turma da Mônica, o André. Não vou mostrar a história inteira aí para Para não o ter pessoal tem que spoiler. comprar a revista para ler. Para não ter spoiler. Eu vou ter que adquirir a revista. Que Que tem essa diferença, né? Porque eu não tinha, eu me senti, eu tava meio com esse medo de estar plagiando a mim mesmo, né? Porque eu já tenho um personagem de quadrinhos que é autista. Só que a diferença é que o Zé Azul é um personagem adulto, que vive situações adultas. O André, ele é um personagem, é uma criança, né? Que ainda sim, tá se conhecendo. sim. Isso é uma Pô, grande então, diferença, né, Tramonte? assim, e a Turma da Mônica sempre teve uma influência bem grande na minha, inclusive no meu traço, né? Tu Sempre lia foi um muito, interesse fixo desde a infância. Oi? tu lia muito na infância. Eu comecei a ler com a Turma da Mônica, sabia? Sim, o Maurício de Souza, sim. Não, o Maurício de Souza foi o maior alfabetizador do Brasil, se a gente for parar para pensar. Fato, é A maioria fato. das pessoas que gostam de ler quadrinhos aprenderam a ler com a Turma da Mônica. Que outros quadrinhos que tu gosta de ler, Tramonte? Assim, uma Gostava. outra surpresa aqui sobre a revista, né? O Maurício de Souza, ele já fazia essa... Maurício de Souza já falava sobre a inclusão nos quadrinhos, antes disso aí virar uma palavra da moda, né? Por exemplo, tem um personagem
Ele já fez personagem cego, personagem cadeirante, né? O Adora, eu personagem mudo, né? O Humberto, personagem negro, né? O Jeremias. verdade. E agora que ele fez o autista, resolveu fazer um anúncio institucional falando que agora tem um roteirista autista na equipe. Que massa! Ai, 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 dale, amigo. Parabéns. Pô, não, a gente, para qualquer desenhista brasileiro, né? Ser do estúdio Maurício de Souza, eu até comentei isso na minha rede social. Tipo, entrar pra Liga da Justiça, ser Cavaleiro da Tábua Redonda. E é É, fato, né? É fato. Então é possível que venham outras histórias por aí ainda. sim. Na verdade, quando eu fiz a reunião, quando eu e a André da ONG Autonomia fizemos a reunião nos estúdios no ano passado, né, em outubro, eu apresentei uns 5 roteiros para lá para o Maurício. Cinco? Inclusive um dos roteiristas, uma curiosidade, um dos roteiristas da Turma da Mônica, um dos veteranos, o Paulo Bach, que também ele também toca numa banda que é cover dos Beatles, né, Get Back. Muito bom, muito bom. Foi ele quem me incentivou ele que me lançou esse desafio de criar roteiros para o André. E o André foi quem te acompanhou no estúdio Maurício de Souza? Né? O André foi quem te acompanhou no estúdio Maurício de Souza ou o André que foi que te iniciou lá no desenho em 2013? André é o personagem autista. André é o Ah, personagem autista, Paulo é o roteirista. sim, entendi. Entendi. Pô, Tramonte, quero ler a entrevista, quero ler a história de quadrinhos, tô louco pra ler, fiquei curioso agora. Porque eu me recordo mesmo do Maurício apresentando esses personagens. Eu lembro da Dora, que era a personagem que tinha deficiência de visão. Isso, O Jeremias isso. é um A cega. clássico, né? Que outros quadrinhos que tu gostava de ler quando era criança? Eu gostava muito dos X-Men. Sim. Os quadrinhos de super-herói eu confesso que eu não lia muito, né? Eu gostava mais de quadrinhos de humor mesmo. Quadrinho da Disney também. É, Qual da tirinhas Disney de humor, tinha tipo te Garfield. Verdade, é bom. Tramonte, tu se formou É. pela UDESC em Artes Oi? Visuais, né? Tu se formou pela... Tu é bacharel na UDESC em Artes Visuais, né? Tu chegou a cursar a UDESC, né? Como é que foi assim? Isso. Eu queria que tu falasse como é que tu despertou o teu interesse pelo desenho. Foi lendo gibi mesmo? Ou foi lá em 2013 quando só tu entrou para as ONGs? Tu chegava a desenhar quando tu era criança? Sim. Na verdade, a maioria dos desenhistas brasileiros tem uma história parecida, né? A maioria gostava de desenhar desde pequeno, desde bebê. A maioria gostava Tu de ainda tem desenhos animados, quadrinhos, videogames, desde que se conhece por gente. Então comigo foi parecido. Tu ainda tem algum desenho de quando tu era criança? Foi? Tu ainda guarda desenhos assim de que tu desenhou, que tu fez quando tu era criança? Eu guardo, sim. Eu tenho alguns cadernos com desenhos que eu fazia na escola, inclusive. Legal. Que é assim para todo desenhista, né? Cada desenho é mais ou menos como se fosse um filho. Tramonte, com a pandemia, tu que desenha já desenha há 5 anos, já é mais de 5 anos Hum. cartunista, a gente pode dizer, porque lançou mais de 5 anos. Queria saber se com a pandemia tu sentiu alguma diferença no exercício da tua profissão, porque eu estava entrevistando recentemente o Will, que é um cartunista, que é Uhum. artista Eu visual, vi também. e ele falou que até aumentou a demanda dele, que ele não foi impactado tão negativamente porque ele trabalha em casa, né, desenha em casa. Tá um pouco de delay aí a tua Ele fala. falou que até chegou a aumentar a demanda dele com o isolamento solidário. Eu queria saber se tu sentiu alguma Sim. diferença no exercício da profissão como cartunista com a pandemia. Então. Esse esquema aí de home office, de trabalhar em casa, eu já fazia desde que eu comecei. Então, quanto a isso, não mudou tanto. Só que além das encomendas
Peraí, tá dando um delay Saiu um aqui. pouco? Inclusive o Will acabou de entrar aqui, Tá. né? E- Então, só continuando aqui, repetindo aqui, esse esquema aí de home office, de trabalhar com encomendas a partir de casa, isso aí eu já fazia desde que eu comecei meu trabalho de autônomo. Só que o caso que além disso aí, eu também fazia desenhos ao vivo em eventos. Eu também trabalho com caricaturas em eventos e eu trabalho com palestras sobre autismo em eventos da área de educação e saúde. Então, esses eventos presenciais foram todos cancelados. Isso aí causou. Isso aí era uma boa parte da minha renda mensal. Então, isso aí meio que causou uma queda no meu rendimento. No Compreendo. início lá da promoção. Não da promoção, desculpa. No início lá da pandemia, eu resolvi fazer uma promoção de caricaturas pelo Instagram. Inclusive, eu acabei fazendo teu desenho uma dessas encomendas aí. É verdade, eu Essa, adorei estar. Até essa, na chamada do LiveCon, é. dessa maratona nova. Eu fiz eu resolvi seguir essa estratégia aí, né? Outra monte, além disso que tu está compartilhando com a gente, de fazer caricatura e de dar palestra sobre o tema, tu também tem experiência como humorista mais recentemente, né? Eu lembro que a gente se cruzou Isso. acho que foi no início desse ano ou foi no fim do ano passado, lá no stand-up comedy de No Florianópolis. início desse ano. No início desse ano. Tu tem feito apresentações como humorista com stand-up comedy. Como que é ser humorista? Conta pra gente sobre essa experiência. Eu só consegui fazer essas apresentações até março, né? Era um E, outro qual, plano que eu estava pretendendo seguir esse ano, só que com a pandemia também acabou sendo adiado, sendo suspenso. e É por que ser que, humorista? que o humor sempre foi um dos meus interesses, além dos desenhos, né? Que além dos quadrinhos, dos desenhos animados, também gostava bastante de humorísticos, né? De Chaves, Chapolin, Trapalhões, de filmes de humor, né? Então Entende? sempre enxerguei a realidade através do humor. Eu gosto do humor porque ele se sintetiza, ele resume de uma forma mais simples os assuntos mais complexos, né? Você acha que é o melhor filtro, será, para a gente viver a vida? Para mim, o humor assim, sempre foi. Eu nunca tratei o humor exatamente como um estado de espírito. Para mim, o humor sempre foi mais uma linguagem. Inclusive, Uma no linguagem. meu TCC das artes plásticas, inclusive meu TCC do curso de artes plásticas da UDESC foi sobre isso, né? Como as histórias em quadrinhos, como algumas histórias em quadrinhos usam humor para falar sobre temas polêmicos, para fazer crítica social, falar sobre política, racismo, preconceito, Que questão massa. ambiental também. É historicamente necessário, né? Se a gente for ver lá a origem é, na idade na idade média, que eu creio, né, que surgiu vocação e contestação também, né, Tramonte, do que a gente vai mudar isso. Acho que é importante, ao meu ver, do humor, não só tornar mais leve as coisas, mas também contestar, né, de certa forma, provocar, né, fazer as pessoas pensarem um pouco sobre temas que muitas vezes a gente não passa, né, para muitos direto. Você não pensa que é Isso. mais assim? Tu falou aí da Idade Média, né? Na Idade Média tinha o papel lá do bobo da corte, né? O bobo da corte era praticamente a única pessoa que falava a verdade na frente do rei sem ser decapitado, sem ser morto por ele. É verdade, é verdade. Ô, Tramonte, a gente está falando sobre o humor como ferramenta política também, Sim, né? a charge É, também, né? recentemente tu tá como pré-candidato à vereança na capital catarinense também. Isso.
Quer saber o Isso. que te levou a se envolver mais ativamente com política? O que te fez se envolver com política e observa algum desafio ou dificuldade para um autista nesse campo, no campo da política? Então, o Diogo. Como que é melhor chamar, Marciano ou Diogo? Ah, outra monte, a gente se conhece há anos, né? Você pode aí me chamar do jeito como você preferir, meu camarada. Tá. Uhum. Tá. Tanto faz, eu sinto como eu Eu tava respondendo tua pergunta aí. Respondendo tua pergunta. Eu consegui realizar várias conquistas profissionais, né? Eu fazendo esse trabalho de conscientização, trabalhando com desenho. Eu, Rodrigo, consegui alguma estabilidade, consegui superar algumas dificuldades, só que a infraestrutura da sociedade, desde que eu comecei a trabalhar tanto com desenho quanto com autismo, continua praticamente a mesma. Que a gente subindo no palco, falando da nossa realidade, a gente acaba meio que sendo só a atração de um evento. Mas para o verdadeiro agente de mudança, né? Pessoa que realmente possibilita que a sociedade tenha as mesmas condições possibilita que o autista tenha mesmas condições que a pessoa sem autismo, que a pessoa com deficiência tenha a mesma condição que a pessoa sem deficiência. Quem é o verdadeiro agente de mudança é o político, é a pessoa que está lá na esfera pública. É o pessoal que está nos três poderes, né? Os deputados, os vereadores. Tem isso também, né, Marciano? Muita sim, gente que acha que só o presidente, o prefeito, é que tem a responsabilidade sobre o que acontece na sociedade. Só o presidente e o prefeito que são os culpados de tudo que acontece de ruim e os responsáveis por tudo que acontece de bom. Mas, pô, as pessoas esquecem que o deputado, vereador, senador, subprefeito, o secretário também são importantes. O trabalho deles tem muito mais peso que o do presidente, se for parar para pensar. sim. E daí essa tua vontade de mudança é que te fez te envolver de certa maneira com a política agora mais ativamente. Isso. Aqui, por exemplo, uma situação que ainda é muito recorrente, de uns 5, 10 anos para cá, o tema do autismo continua a ser mais falado, discutido abertamente na sociedade. Só que ainda é Sim. muito comum a sociedade ter preconceito com autistas. A maioria das pessoas ainda achar que autista é sempre aquela pessoa que não fala, que depende de um cuidador para fazer de tudo, né? Tem muita escola que recusa matrícula de aluno autista, né? Porque ainda Ainda tem. porque não tem um professor especialista em educação especial no corpo docente. Tem muita empresa que vê que um candidato autista tem um currículo excelente, mas como ele tem dificuldade de se comunicar na entrevista de emprego, ele acaba sendo rejeitado, né? Acaba sendo desclassificado. Então, são questões que dependem de uma atuação na infraestrutura mesmo. Dependem do apoio das secretarias, de quem realmente está agindo por debaixo dos panos, digamos assim. Sim. Não debaixo. É, sim, sim. Compreendo. É, Então você acha que oi? é mudando. A gente tem que mudar a estrutura por dentro mesmo, de certa forma, né? Isso. Como dizem Outra. os programadores, né? Como diz o pessoal de TI, né? Tem que mexer no código, reprogramar o código. Mais ou menos, verdade. Outra monte, a gente está falando sobre política e tem algumas leis municipais, algumas leis que estão sendo aprovadas no âmbito municipal em prol do autismo. Mais recentemente E, houve em São José, eu não sei se você chegou a acompanhar, você está sabendo. o nosso companheiro lá, o Caio Martins, Exatamente, nosso camarada. Eu queria saber o que... camarada, né? Companheiro, Sim, camarada, só fazendo uma pausa aqui, né? claro. Pô, inclusive
Meu livro tem um personagem que é o Cão Marada. Ai, que legal. Eu não tô conseguindo te ver muito bem, que tá um pouco salientado ainda. Mas que É, massa. Que legal. é. Tem um personagem que é o Cão Marada. Que massa. Tá, mas prossiga. Adiante. Certamente é um camarada, né? Certamente é gente boa, né? Monte. Tu sabe me dizer que lei sobre o que se trata essa lei que foi aprovada recentemente em São José, em prol do autismo? Conversando com o Caio Martins, nosso amigo que é vereador lá, ele sobre uma carteira, né? Com condição apresenta e acessibilidade mais estendida quando apresenta a esse projeto. Eu me lembro que ele compartilhou. Você chegou a ver alguma lei dessa municipal que foi aprovada aqui em São José, no nosso município de Florianópolis? Ah, sim. Teve uma lei aí que foi aprovada que ela proíbe que alguns estabelecimentos emitam ruídos que possam causar incômodo, sobrecarga sensorial no autista. É, O que que tem tu algumas pensa leis sobre aí que foi, e tem a lei aí também da carteirinha do autista que você falou. É a Fundação Catarinense de Ensino Especial que está, a FCE que está providenciando essa carteirinha na Grande Florianópolis, que é isso? É para legal, o né? autista poder ter essa prioridade de atendimento. A ideia é bem legal, né, Tramonte? Né? É bem É, interessante. Eu queria saber o que que tu acha sobre esses projetos em prol do autismo, esses projetos que são aprovados mais na esfera micro, como está acontecendo no município e no estado. O que que tu pensa sobre isso? E eu queria saber se tu o que que tu pensa, na realidade. A gente não fala ainda sobre projetos especificamente, né, pro legislativo, pro parlamento. Na realidade, eu queria saber o que que você pensa sobre esses projetos em prol do autismo. bom, uma necessidade que há anos precisava ser atendida, né? Porque autismo não é uma coisa que é recente. Não é uma condição da moda, como algumas pessoas pensam, né? É algo que sempre existiu desde o início dos tempos. Mas só agora a sociedade está aprendendo que existe. Bom, então é uma necessidade que ainda bem tá sendo atendida. Agora está chamando a atenção dos políticos. E como aliás, o Caê até contou recentemente, numa das lives dele, ele adquiriu esse meu livro, ele adquiriu vários, acho que umas 17, umas 20 cópias do meu livro, distribuiu cada um para cada vereador lá de São José. A partir daí, eles começaram a discutir mais abertamente o tema do autismo. Que bom. Então é isso, né? Por isso que eu fiz esse livro também. Eu uso essa linguagem dos quadrinhos e do humor para explicar sobre um tema que é delicado para a maioria das pessoas. Assim, eu trabalhava com publicidade, antes de eu começar a fazer as palestras e as caricaturas. Então já tinha essa experiência de resumir temas mais complexos na linguagem da história em quadrinho. Sim. Na realidade, não deixa de ser também uma ferramenta, né, Tramonte, de conscientização também, né? Isso. E essa é uma das nossas bandeiras do nosso partido, inclusive, né? A educação como ferramenta de mudança da sociedade. E de fato né? É só ela que a gente pode pensar numa questão de Isso. planejamento, É, de estrutura a longo prazo, né? Meu é. camarada, eu queria Brizola que dizia encerrar isso nossa também, né? entrevista. É, Oi. Se você tivesse, Tramonte, uma mensagem que conseguisse mandar, onde eu compreendo o autismo, de certa maneira. Compreendo melhor, porque como você mesmo falou, é algo que está em pauta na sociedade nos últimos 5 anos. Se você pudesse mandar uma mensagem para todos nós, que a gente pudesse compreender melhor, o que que você falaria, Tramonte? Tá sumindo aqui o tempo. Tem uma meia hora ainda, né? O que que você falaria, Tramonte? Tá.
O que muita gente pensa que autismo não é deficiência, mas no caso que de autismo autismo não é exatamente uma deficiência, é uma limitação, é um funcionamento, uma dificuldade que com a parte da teoria da mente, uma dificuldade sensorial de processar as informações. Só que limitação não é impedimento, limitação não é incapacidade. É até uma frase que um outro amigo autista meu, o Enan Rezende, que é um autista formado em medicina, até vou mostrar para pedir uma licença para mostrar aqui o livro dele também. Eu fiz o desenho dele também. Legal. Um autista lá do Mato Grosso do Sul, né? Não, Mas, e o que que ele fala? ele falou uma frase que me fez pensar que bastante, que eu mesmo quando comecei a falar de autismo, comecei a falar de autismo, eu pensava que autista não tem dificuldade de fazer tal coisa, autista não consegue fazer tal coisa. Eu pensava isso sobre o autismo. Só que ele falou que, pô, dificuldade não é incapacidade. É a mesma questão a situação do autista é a mesma situação da pessoa com qualquer outra deficiência, né? O cego, o surdo, o cadeirante. A gente consegue fazer as mesmas coisas que a pessoa sem deficiência, só que para a gente conseguir precisa de um apoio, precisa de um suporte, precisa da empatia de quem está ao nosso redor. Em vez de ser julgado, né, precisa ser compreendido. Em vez de focarem no que a gente não consegue fazer, tem que se lembrar que existe uma forma da gente conseguir fazer as coisas. E fazer diferente faz a diferença, né, Tramonte? Com certeza. Hum. Uma A- coisa que até a Temple Grandin fala também, né? Temple Grandin, que é a autista mais famosa do mundo, que a gente precisa de os tipos de inteligência na sociedade. É, o É fato. nosso sistema acadêmico de ensino, né? O meio acadêmico ainda fica muito focado só na inteligência racional, né? Inteligência matemática, digamos, na decoreba, né? Só que, pô, tem as E a pessoas com tan- inteligência visual, inteligência verbal, inteligência abraçal. O Gardner que fala isso também, né? Os diversos tipos de inteligência. Então a Exatamente. gente tem que dar oportunidade para todos os tipos de inteligência que existem. Ah, sim. Fato. Tá, Sabe pode as prosseguir palavras. com as perguntas, o Marciano. Sabe as palavras. Amigo, há alguns tipos diferentes. Sabe explicar pra gente se há alguns tipos diferentes de autismo? É por isso também que eu tive dificuldade para fechar um diagnóstico. Por isso também que eu sou um caso de diagnóstico tardio. Porque é até uma outra informação errônea sobre autismo, na qual a classe médica acreditou durante anos. O autismo é igual para todas as pessoas. Que o autismo interfere no funcionamento cerebral das pessoas exatamente da mesma forma. Tipo uma dor de dente, tipo uma dor de cabeça, tipo uma gripe. Sim. Acontece do mesmo jeito em todo mundo. Só que autismo, existem vários tipos de autismo. Tem tanto autismo no qual a pessoa não consegue se comunicar com a fala, e o meu caso, que a pessoa consegue falar, consegue andar. Cada tipo de autismo depende de um tipo diferente de suporte. É, Por certo, correto para a identificação de qual tipo de isso. suporte necessário. É. No caso de autismo, né, é uma condição que a pessoa consegue entender melhor qual a necessidade do autista, convivendo com ele, observando o comportamento social dele. Por isso que é mais difícil também fechar um diagnóstico. Não é uma coisa inteiramente de ordem médica.
de ordem biológica. Entendo. Não é que Tramonte, nem o cego, né? Que o olho dele não funciona. Não é que nem o surdo que tem problema no o ouvido não funciona direito. Não é que não, entendo. então, esse que é o caso com o autista. Não é que o cérebro dele não funciona. Funciona de uma forma diferente. Funciona através de com uma outra voltagem, né? Não é nem 110 nem 220. E tu falou Oi. como a maneira tá travou, tá me vendo? Deu uma travada aqui. É, Oi? Ah, voltou? tá. Voltou? Sim, agora tá melhor. Alô? Alô? Oi. Amigo, tu falou que a maneira, tava explicando pra gente que a maneira como se relaciona é diferente do autista. Ações afetivas, né? Eu me recordo que a minha mãe, ela foi educadora uma época durante alguns anos, ela foi educadora. Eu lembro que ela compartilhou algumas experiências comigo. Ela fala que ela raramente conheceu pessoas tão afetuosas como os autistas. E ela me conta uma história que ela tinha uma aluna muito que era autista e que era uma mordida nela. Era a maneira como ele expressava um pouco do afeto com ela, sabe? E até ela compreender isso também foi um pouco, né? No primeiro momento ela ficou um pouco até ela entender, né? Mas era o afeto. Eu queria saber contigo, porque volta e meia eu te sigo ali nas redes sociais e volta e meia está compartilhando um fato ou outro, alguns acontecimentos. Como é que é se relacionar afetivamente com as mulheres? Que é muito curioso, é uma experiência. Eu queria saber se tem alguma diferença também, é muito desafiador até as mulheres compreenderem o seu jeitão, assim, como é que é, Tramonte? É muito É, difícil também, porque a mulherada já é difícil, né? Você foi, com todo respeito, as maravilhosas nossas deusas. Devemos tudo a elas. Mas como que é, uhum. assim? Como que é se relacionar afetivamente, assim? É muito desafio? Como que é essa experiência? É. Então, só explicando aqui um outro conceito sobre autismo. É, Ah, tá. quando o autista tem um interesse muito intenso em alguma coisa, tem algum assunto do qual ele fala o tempo todo, né? Tipo dinossauro, gibi, desenho. Isso aí é o hiperfoco dele. Então, essa parte de relacionamento afetivo sempre foi um dos meus outros hiperfocos, né? Tá mais porque os quadrinhos, os desenhos também sempre falam disso, né? De uma forma ou outra. Entendi. É. É um E é assunto que tu bem isso. gosta de Oi? certa maneira, você gosta de trabalhar, né, Tramonte? É um dos seus hiperfocos. É. Mas voltando aqui à pergunta. Então, eu sempre tive bastante sucesso aí na área profissional, né? Mas nessa parte de relacionamento pessoal sempre foi difícil. Pô, assim, de relacionamento sério. Acho que só tive umas 4 namoradas a minha vida inteira e eu já tô com quase 40 anos. Vou fazer 40 agora em outubro. Ô, mas Tramonte, quatro é bom, amigo. Eu só tive dois. Eu tive menos. Os meus namoros foram bem curtos também, né? Mas depois da descoberta do autismo, eu aprendi isso. É bem como tu falou, se pro homem que não é autista entender as mulheres é difícil, pro homem autista é umas 1000 vezes mais. É, porque conosco a comunicação tem que ser sempre muito direta, muito objetiva. A maioria das mulheres já é mais sutil na forma de se expressar, de se comunicar, de falar o que sente. Pô, é mais difícil uma mulher chegar pro homem e falar, ô fulano, eu tô com fome, fulano, eu tô triste, fulano, eu não gostei do que tu me falou, assim, na cara, né? Sim. Tem Geralmente todo, elas acham que tem só vários levantar o códigos. olho assim, né, já falam um monte de coisa, né? Sim. Há Tem até vários uma série lá códigos, na Netflix, oh, desculpa. há vários códigos, há várias maneiras de se falar ali, né, nas relações afetivas.
É. E Compreendo. aí que tá a deficiência do autista, né? Essa parte de entender os códigos, a comunicação não verbal, entender o que é não dito. Compreendo. Tá. Eu só confessando aqui, né? Só com... Tem umas duas séries da Netflix que falam bem sobre isso, né? Sobre como é o relacionamento afetivo pro autista. Uma é o Atípica, o do. Só que é sobre um rapaz autista tentando arrumar uma namorada, né? Eu É gosto o Amor no bastante. Espectro. Oi? Eu gosto bastante. Eu assisti a primeira temporada, achei legal. Uhum. A outra Qual que é série é o o nome? Amor no Espectro. Amor no Espectro, que é um documentário, né? De uma empresa australiana que faz essa. Que arruma encontros para pessoas no espectro, que faz esse treinamento social, né? De como conversar com uma menina ou um menino, né? Que Como legal. se portar durante um encontro. Que legal. Que é nessa parte que a gente precisa de assistência, né? Nessa parte que a gente precisa de suporte. Na parte da relação social. Certo. Compreendo. E tens algum livro para indicar, além desses audiovisuais, além desse seriado e desse documentário Amor Espectro, seriado atípico? Tem algum livro que tu se recorda? Tu já indicou o gibi pra gente aí. Tens algum livro que tu lembra que é legal sobre esse tema? Sobre relacionamento de autistas, não tem tanto, né? Tem um outro livro aqui, mas eu também, desde que eu descobri meu diagnóstico, desde que eu descobri minha condição, eu comecei a ler mais livros sobre autismo também. Tem outro livro de quadrinhos que eu diria assim que Consigo. é uma versão feminina do Humor Azul. A Tá, Diferença Invisível. tá pixelizado, eu não consigo ver como é que é o nome. A Diferença Invisível. A diferença invisível. É, eu diria que é tipo uma versão feminina do Humor Azul, só que é um livro mais autobiográfico, que é sobre uma Legal. moça francesa de 27 anos, Marguerite, que ela conta a história dela, as dificuldades que ela enfrentou no trabalho, no namoro. Vou ver. E como foi a descoberta da condição de autista. A história também bem humorada e didática ao mesmo tempo. Aí, quando ela finalmente descobre a própria condição, a vida dela se torna mais colorida. A história começa a ter cores. Que curioso. Bacana. A vida invisível? Não, a vida invisível não. Como é que é o quê? O título? Perdão? Diferença invisível. Diferença invisível. É, Tramonte, quero te agradecer pelo teu tempo aqui, por compartilhar todos os seus conhecimentos. Estamos juntos. Lembrar que te parabenizar também e te agradecer não só por estar aqui compartilhando conhecimentos, mas pelo trabalho que tu faz em prol da igualdade dos direitos humanos. Que eu acho que uhum, esse é o caminho, né? O caminho da gente ter uma sociedade cada vez mais justa é a igualdade, sem sombra de dúvidas. com E eu acho que certeza. você fez isso de forma admirável nos últimos anos. Então, não te Uhum, agradeço por essa entrevista, mas pelo trabalho que tu fez ao longo do trabalho que tu faz. Muito obrigado mesmo. E lembrar que essa obrigado. entrevista é salva aqui também no Instagram, no IGTV, se quiser assistir. Depois eu te passo lá o link para compartilhar. E vamos que vamos, juntos mais fortes. Isso aí. Obrigado, Tramonte. Falou. Um grande Obrigado. abraço, Bem, meu camarada. obrigado, camarada. Vamos fazer uma boa semana e vamos para cima deles. Isso aí. Abraço, amigo. Beijão. Obrigado. Abraço.